MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você. Em 2018, o Senado Federal promete prosseguir com a discussão sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O tema é polêmico, muito polêmico, mas essa polêmica está muito mais na mídia do que nos fatos. Por exemplo, em 2017, o Ministério Público do Paraná denunciou 1.848 adultos por crime doloso contra a vida. Casos como homicídio ou infanticídio, entre outros. No mesmo período, apenas 37 adolescentes foram apresentados em audiência por atos infracionais dessa natureza. Tomando-se em conta esse parâmetro, o parâmetro da população paranaense e esses números, nós podemos dizer que os crimes contra a vida são 7,5 vezes mais comuns na população adulta do que entre os adolescentes. Para falar sobre essa questão da maioridade penal, o programa MP no Rádio recebe nesta semana a Procuradora de Justiça Mônica Luíse de Azevedo, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação do Ministério Público do Paraná. Doutora Mônica, qual é o entendimento do Ministério Público do Paraná a respeito da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? O Ministério Público do Estado do Paraná é absolutamente contra a redução da maioridade penal. Existe o mito da impunidade do adolescente e que o adolescente seja a causa da criminalidade. E isso é um equívoco. Efetivamente, como já foi apontado pela abertura, o número de adolescentes envolvidos em atos infracionais graves, ele é irrelevante em comparação à população em geral. Até mesmo se formos ver nas estatísticas, o número de adolescentes que cometem atos infracionais se constitui em 0,00 traço alguma coisa de porcentagem em comparação à população adulta. Portanto, fica mais no imaginário da população, no senso comum construído pelos meios de comunicação, que tem um grande papel nessa questão, a proposta de acabar com a criminalidade através da redução da maioridade penal. A gente tem que enfrentar o problema trazendo outras questões à discussão e promovendo a reflexão sobre as causas do crime. O desvio existe em todas as sociedades e o tratamento ao desvio, a conduta desviante, revela o grau de maturidade das instituições e de civilização de determinado grupo social. A gente sabe que entre os adultos que vão para as prisões, os índices de reincidência é muito alto. Quer dizer, alguém comete um crime, vai preso, sai da cadeia, volta a cometer o crime. Essa reincidência é alta também com adolescentes, pessoas menores de 18 anos que são internados? O número de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação, que é a medida aplicada pela prática de um ilícito, ele é considerável no estado do Paraná. Nós temos cerca de 1.000 meninos e meninas em cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade. O mito, portanto, de que nada acontece àquele adolescente que se envolve num ilícito grave, ele não é verdadeiro. Ele não se confirma com a realidade. Existem também algumas pesquisas, através hoje dos controles estatísticos, que demonstram que a reincidência, ou seja, a prática de novos ilícitos pelos adolescentes é num percentual bastante pequeno. Menos de 1/4 dos adolescentes que cumprem algum tipo de medida de internação retornam ao sistema socioeducativo. Portanto, o índice de novos ilícitos cometidos pelos adolescentes ele é muito inferior à população em geral. Uma outra situação que nós temos que enfrentar é que, pelo imaginário comum, do senso comum da população, nada acontece ao adolescente, porque se associa a punição apenas à privação de liberdade. E isso não é verdadeiro. Existem inúmeros outros mecanismos de resposta ao ilícito, mesmo para os adultos. Então, se há a prática de um ilícito que seria considerado de natureza leve, de cunho apenas patrimonial, por exemplo, não é a privação da liberdade a melhor medida, a melhor resposta.
temos medidas socioeducativas em meio aberto, que são as liberdades assistidas e as prestações de serviço à comunidade, que podem muito bem ser aplicadas, integrando os vários programas sociais em prol daquele indivíduo e daquela família. Existe também a possibilidade de uma intervenção socioeducativa naquelas crianças, naqueles adolescentes que de alguma forma começam a se envolver em ilícitos mais graves, mas ainda não de forma completa. As medidas socioeducativas em meio aberto, portanto, são indicadas para aquelas condutas cometidas por adolescentes que não se revestem de gravidades. Apenas as condutas que são cometidas mediante o uso de violência ou grave ameaça é que tem como consequência a internação. Então, primeiro, os adolescentes que cometem algum ato ilícito são sim punidos. Essa punição não é só o internamento, há outras alternativas. E, uma vez que eles recebam essa punição, as estatísticas mostram que a reincidência é muito menor do que nos adultos, ou seja, eles não voltam a delinquir tanto quanto os adultos. Então isso quebra totalmente o mito da criminalidade absurda entre os adolescentes. É bem isso? Em primeiro lugar, eu quero destacar que punição não é a melhor palavra que nomeia essa intervenção do Estado na vida do adolescente. É uma consequência jurídica à conduta ilícita que tem a proposta socioeducativa. É uma consequência jurídica, ou seja, para cada conduta ilícita deve haver e há uma resposta, uma consequência. Mas essa consequência tem que ser sopesada com o momento de vida daquele jovem, que é um ser humano em fase de crescimento. Portanto, a resposta socioeducativa ao adolescente, ela deve ser, em primeiro lugar, correspondente à idade, à fase do crescimento em que se encontra. Em segundo lugar, ela deve ser adequada ao meio social onde ele vive e também à prática do ato infracional. Aqueles atos infracionais graves têm que ter uma resposta mais grave, mais interventiva, ou seja, a privação da liberdade. Aquelas condutas que são toleradas nos adolescentes em condição socioeconômica mais adequada, por exemplo, a direção inabilitada de veículo, o furto de pequenas quantias em dinheiro da própria família, ou a frequência a locais que não são os mais indicados e que acaba acarretando um envolvimento em ilícitos mais graves, devem ter a resposta adequada à conduta. Não se deve responder com prisão ou com privação de liberdade a toda e qualquer conduta, seja de adulto, seja de adolescente. Doutora Mônica, qual é então a melhor alternativa para essa proposta de redução da maioridade penal? Como a senhora disse que o Ministério Público do Paraná é contra, enfaticamente contra, e que isso não vai resolver o problema, porque os adolescentes já recebem as medidas socioeducativas adequadas, com um índice de reincidência muito menor. Qual será então a solução alternativa? Qual seria uma proposta melhor do que essa? O melhor encaminhamento dessa questão passa por programas sociais mais adequados e principalmente para um enfrentamento dessa situação no âmbito da escola. A melhor política de prevenção da criminalidade é uma boa educação. Infelizmente, hoje no Brasil, vivemos de índices alarmantes de evasão escolar. A escola não atrai mais os nossos jovens. Ou se atrai, eles permanecem pouco tempo. Um grande número de adolescentes que se envolvem em ilícitos está fora da escola. Um grande número de adolescentes que se encontra fora da escola, à toa, sem nenhum tipo de orientação e acompanhamento, acaba sendo utilizado pela indústria do crime, seja como aviõezinhos para a distribuição de drogas, seja como informantes dos grupos organizados da criminalidade. Então, a criança e o adolescente que não tem uma boa estrutura educacional é mais vulnerável aos encantos que a criminalidade proporciona.
Hoje nós temos uma cultura que incentiva o consumo, incentiva o prazer imediato. Nós temos modelos de convivência inadequados. Muitas vezes aquelas crianças e adolescentes que se envolvem em ilícitos, em atos infracionais, vivem situações graves na sua própria família. Nós temos muitos lados que devem ser enfrentados antes de reduzirmos a maioridade penal para tentar solucionar a questão da criminalidade. Bom, e aí tem uma equação lógica também, não é? Com a redução da maioridade penal, adolescentes que hoje têm medidas socioeducativas que resolvem um problema com um índice de reincidência muito menor do que com os adultos, com a redução, essas pessoas passariam a ser incluídas no sistema prisional, que tem um índice de reincidência muito maior, que são verdadeiras escolas do crime. Podemos dizer que esse seria um efeito previsível dessa redução? A pena de prisão, ela não é nem a melhor e nem a única resposta ao ilícito. E, sem dúvida, já se comprova que é um fracasso. Se é um fracasso para aqueles maiores de 18 anos, sem dúvida nenhuma, será também uma medida inadequada para aqueles que têm menos de 18 anos. Já tivemos essa experiência no Brasil e não deu certo. Temos alguns países com essa experiência e não dá certo tampouco. O que temos que ter são políticas públicas efetivas que garantam a diminuição do envolvimento de jovens em ilícitos. Temos que ter ainda a efetividade das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, apesar de estar completando 27 anos, ainda é um grande desconhecido de muitos municípios e muitos estados. É um esforço muito grande para que as propostas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente sejam transformadas em realidade. E só assim é que poderemos ter uma mudança de cenário da violência hoje no Brasil, prevenindo desde tenra idade a existência de situações de vulnerabilidade que possam levar aquelas crianças, aqueles jovens e aqueles jovens adultos, por que não, ao envolvimento com o ilícito, garantindo uma moradia digna, uma escola de qualidade, uma perspectiva de futuro à nossa sociedade. Portanto, investimentos sociais e educação são a melhor prevenção à criminalidade. A conclusão não é minha, nem sua, mas é de todos os pesquisadores que fazem uma reflexão séria e crítica sobre a nossa realidade. O melhor programa de combate à criminalidade é, sem dúvida nenhuma, um bom planejamento na área social. Perfeito. Doutora Mônica, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.